Graças a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos continuar lendo a Bíblia e hoje nós estamos no capítulo 7, 8 e 9, né? De João, né? Do Evangelho de João, amém? Bom, antes disso, dê um joinha, compartilhe, comente, se inscreva-se no canal. No capítulo 7 nós vamos ler: muitos de nós somos influenciados pelos nossos irmãos, nossos pais e nossas mães. Jesus também passou por isso. Os próprios irmãos de Jesus começaram a dar opiniões sobre o ministério dele. Lá no verso 3, capítulo 7, fala assim: então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Muitas vezes esse conselho é sábio, porque vem de quem tem por experiência. Mas será que devemos ser dirigidos apenas pela sabedoria humana? Nós devemos buscar a Deus em oração, e é Deus quem deve falar conosco. O verso 5 fala assim: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Muitas vezes nossos parentes também não creem. Dizem que a nossa conversão é só uma fase, um momento que logo passa. Os irmãos de Jesus criam que ele fazia milagres, criam que ele operava milagres, maravilhas, mas não criam que ele era Messias. Não adianta você acreditar que Jesus foi só um homem bom. É preciso reconhecer que ele é Deus, que ele estava lá no princípio e que ele é o seu Salvador. No verso 14 fala: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus maravilhavam-se e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Os judeus não acreditavam que Jesus poderia ser alguém importante. Pensavam que ele nem sabia ler. Quantos hoje em dia conhecem a Deus, sabem que existe a palavra de Deus, mas não dão valor a ele, nem a vida na igreja? Acreditam que não vale nada, de nada. Assim como os judeus não davam valor a Jesus. Eles conviviam ao lado de Cristo e não aproveitaram a sabedoria dele. Da mesma forma, hoje, há pessoas que têm uma célula, um grupo de oração do lado de casa e não aproveitam. E é algo tão valioso, um verdadeiro tesouro que nos deixam passar. No verso 16 fala: Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Amém? Jesus respondeu a eles dizendo que o ensinamento dele não era terreno, mas vinha de quem o enviou. E todos nós podemos ter acesso a esse ensino. Está disponível para quem quiser. Mas quantos hoje em dia têm esse desejo? O verso 27 fala que: mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. Os judeus estavam esperando outro Messias. Não criam que Jesus fosse o Messias, porque conheciam desde a infância. Da mesma forma, hoje, muitos esperam algo miraculoso, extraordinário, para buscar a Deus. Mas não espere mais. Busque a Deus hoje. Ele está aí de mãos estendidas para você. Vai em direção a Cristo. Amém? Bom, verso 37 fala: no último dia, o grande dia de festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ofereceu o rio de água viva. Quando você beber dessa água, um rio flui dentro de você e todos ao seu redor saciarão dessa fonte. Essa água é o ensino, é a sabedoria de Cristo, irmãos. Amém? Nós possamos estar sempre firmes nesse ensino, sempre juntos desse rio. Agora vamos para o capítulo 8. Os fariseus pegaram uma mulher em adultério e levaram até Jesus para testá-lo. No verso 4 fala assim: que disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante em adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? O que os fariseus estavam querendo? Que Jesus apedrejasse ele mesmo? Mas Jesus, com imensa sabedoria, os ignorava.
No verso 6 fala: eles diziam isso testando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou-se e disse: quem de vocês tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Muitos perguntam o que Jesus escrevia nessa terra, né? Eu creio que se fosse importante estaria registrado na Bíblia. Era algo sem importância. Jesus estava apenas escrevendo para mostrar que estava ignorando a provocação deles, pois aquilo não tinha valor para Jesus. Jesus respondeu usando as próprias palavras do Antigo Testamento: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, que era, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, né? Mas está lá em Mateus capítulo 9, verso 13. Que era o que Deus quer, sabe? Logo depois ele faz uma grande proposta: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Como podemos acusar uns aos outros se nós mesmos buscamos misericórdia para nós, nossos erros? E nós queremos justiça para os outros, né? E queremos misericórdia para nós mesmos. Jesus volta a escrever no chão. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então Jesus faz uma pergunta à mulher. Levantando-se, Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Mais uma vez há algo especial nessa pergunta. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno, vai e não peque mais. Havia ali um que poderia acusá-la: Jesus. Ele era o único sem pecado. A resposta que a mulher poderia dar seria pedir misericórdia ao Senhor. Mas ele, sendo misericordioso, disse: também eu não te condeno. Jesus não para aí, ele completa: vai e não peques mais. Mas como que ela poderia fazer isso? Jesus continua seu discurso no verso 12. De novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz de Deus, a luz da vida, né? Devemos buscar o Cristo, só assim andaremos na luz e não buscaremos mais o pecado. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Ela estava no ato, com certeza devia estar muito envergonhada e com medo. Os fariseus ainda tentaram acusar Jesus, dizendo que o testemunho dele sobre si mesmo não tinha valor. Verso 14 fala assim: Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, e meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu quem julgo, mas é o Pai que me enviou. Ninguém na lei de vocês está escrito. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Não era só ele que dava testemunho de si mesmo, o Pai também dava. Literalmente, Deus deu testemunho. Mateus capítulo 9, verso 7 fala: a seguir veio uma nuvem que os envolveu. Dela uma voz dizia: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Mais para frente, Jesus disse uma palavra aos judeus que creram nele. E essa palavra marcou minha vida. Verso 31, em João capítulo 8, verso 31 ao 32, fala assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos buscar a verdade, e a verdade está na palavra do Senhor. A verdade é Cristo, e a verdade é uma só, irmãos. Amém? Que nós possamos crer nela. O vídeo está bem grande, vamos ficar só com esses 2 capítulos por hoje, tá? Dê um joinha, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Amém? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio de presença de Deus.